Os princípios fundamentais do humanismo se baseiam na valorização do ser humano, de sua capacidade de raciocínio, criatividade e dignidade. Esses princípios emergiram no contexto do Renascimento, marcando um afastamento das ideias medievais predominantes na Europa, que eram amplamente centradas na teologia e na autoridade da Igreja. Principais características do humanismo: antropocentrismo. Diferentemente da Idade Média, que colocava Deus no centro de todas as coisas, teocentrismo, o humanismo focava no ser humano como o principal agente de sua própria história e destino. O ser humano era visto como dotado de potencial ilimitado para o aprendizado, a criação artística e a compreensão do mundo. Resgate dos clássicos. O humanismo trouxe um renovado interesse pelos textos e filosofias da antiguidade greco-romana. Autores como Platão, Aristóteles, Cícero e Virgílio foram redescobertos, estudados e adaptados às necessidades do período. Isso representou um contraste com o pensamento medieval, que frequentemente via a cultura clássica como subordinada à teologia. Racionalismo e individualismo. O humanismo valorizava a razão humana como ferramenta para compreender a natureza, a sociedade e o próprio ser. Além disso, celebrava a individualidade, encorajando as pessoas a buscar o autoconhecimento e a excelência pessoal. Diferenças em relação às ideias medievais. 1. Centralidade de Deus versus centralidade do ser humano. Enquanto a Idade Média colocava Deus como o centro da existência e via o mundo como uma preparação para a vida eterna, o humanismo enfatizava a importância da vida terrena e as realizações humanas. 2. Valorização do misticismo versus valorização da razão. Na mentalidade medieval, a fé e o misticismo eram considerados superiores à razão como formas de compreender o universo. O humanismo, por outro lado, defendia que o conhecimento poderia ser alcançado pelo estudo e pela lógica. 3. Hierarquia e coletividade versus individualismo. A sociedade medieval era profundamente hierárquica, e a identidade individual era frequentemente subsumida à coletividade, igreja, feudos, corporações. O humanismo destacou o valor do indivíduo e suas realizações pessoais. 4. Educação religiosa versus educação clássica. Durante a Idade Média, a educação estava intimamente ligada à religião e visava formar clérigos. No humanismo, a educação passou a incluir estudos em gramática, retórica, história, poesia e filosofia moral, as chamadas humanidades, inspirados nos ideais greco-romanos. Contexto histórico. O humanismo não surgiu repentinamente, mas foi um processo gradual que refletia as transformações sociais, econômicas e culturais da Europa nos séculos XIV e XV. Entre os fatores que contribuíram para o surgimento do humanismo estão a urbanização e o crescimento das cidades, que criaram um ambiente mais secular e dinâmico, a ascensão de uma classe mercantil educada e interessada em novas ideias, a invenção da imprensa, que facilitou a disseminação de textos clássicos e humanistas. Em resumo, o humanismo representou uma ruptura com o pensamento medieval ao colocar o ser humano no centro das preocupações filosóficas, artísticas e literárias, substituindo a visão de um mundo rigidamente teocêntrico por uma abordagem que celebrava a razão, a criatividade e a dignidade humanas. Como o humanismo influenciou o desenvolvimento da arte durante o Renascimento? O humanismo exerceu uma influência profunda na arte renascentista, alterando tanto os temas quanto as técnicas utilizadas pelos artistas. Esse movimento, centrado na valorização do ser humano e na redescoberta da antiguidade clássica, transformou a arte em um meio de explorar a dignidade, a beleza e a complexidade da experiência humana. Principais aspectos da influência humanista na arte: representação realista do ser humano. O humanismo encorajou artistas a estudar e representar o corpo humano com precisão e detalhe, inspirado pelos ideais da arte greco-romana. And técnicas como o uso da perspectiva linear e a exploração do chiaroscuro, jogo de luz e sombra, ajudaram a criar obras mais realistas. Artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci realizaram estudos anatômicos detalhados para capturar a complexidade física e emocional do ser humano. Temas seculares e mitológicos. Embora os temas religiosos ainda fossem populares, os artistas renascentistas começaram a incluir temas mitológicos e seculares em suas obras. Isso reflete a influência do humanismo, que resgatava os mitos clássicos como fontes de inspiração e reflexão sobre a condição humana. Obras como O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, ilustram esse interesse por temas da mitologia greco-romana.
Antropocentrismo. Inspirados pelo humanismo, os artistas enfatizaram o ser humano como medida central da arte. Mesmo em temas religiosos, como nas representações de Cristo ou da Virgem Maria, as figuras adquiriram expressões e características mais humanas. Esse enfoque humanizou os personagens bíblicos, aproximando-os das emoções e experiências humanas. Valorização da individualidade. O humanismo estimulou a ideia de que cada indivíduo é único e digno de ser retratado. Isso levou ao desenvolvimento do retrato como um gênero artístico importante durante o Renascimento. Artistas como Hans Holbein e Rafael criaram retratos que capturavam não apenas a aparência, mas também a personalidade de seus sujeitos. Redescoberta da arquitetura e escultura clássicas. Arquitetos, como Filippo Brunelleschi, buscaram inspiração em edifícios romanos antigos para criar obras com proporções harmônicas e simetria. Na escultura, artistas como Donatello adotaram a forma clássica para produzir obras que exaltavam a beleza do corpo humano e a expressividade emocional. Exemplos marcantes de influência humanista na arte. Leonardo da Vinci. Sua obra Mona Lisa é um exemplo de como o retrato humanista valoriza a individualidade e a emoção. Além disso, seu famoso Homem Vitruviano exemplifica o estudo das proporções humanas baseado em textos clássicos. Michelangelo. O David, uma escultura monumental, celebra a força e a beleza do corpo humano, encapsulando o ideal humanista da virtude. Rafael. Em A Escola de Atenas, Rafael retratou filósofos clássicos como Platão e Aristóteles, em um espaço arquitetônico harmonioso, unindo arte, filosofia e ciência. Transformação da arte como um todo. A influência do humanismo no Renascimento levou a arte a se tornar mais do que uma mera expressão religiosa. Ela se transformou em uma celebração do potencial humano. O foco na observação da natureza, no estudo científico e na busca da beleza universal tornou-se central para os artistas da época. Em resumo, o humanismo trouxe uma nova visão para a arte, centrada no ser humano e em sua capacidade criativa, levando a inovações técnicas e temáticas que moldaram profundamente o panorama artístico do Renascimento. De que maneira o humanismo contribuiu para a redescoberta e valorização dos textos clássicos da Grécia e Roma antigas? O humanismo foi fundamental para a redescoberta e valorização dos textos clássicos da Grécia e Roma, desempenhando um papel central no renascimento cultural e intelectual da Europa. Esse movimento encorajou a busca por manuscritos antigos, a tradução de obras para o latim e as línguas vernáculas e a incorporação das ideias clássicas em novos contextos filosóficos, literários e científicos. Redescoberta dos textos clássicos. Recuperação de manuscritos perdidos. Humanistas como Petrarca e Poggio Bracciolini dedicaram suas vidas à busca de manuscritos antigos em mosteiros e bibliotecas. Esses esforços resultaram na redescoberta de obras de autores como Cícero, Lucrécio, Tácito e Quintiliano, que haviam sido negligenciadas durante a Idade Média. Criação de bibliotecas e academias. Instituições como a Biblioteca do Vaticano e a Academia Florentina surgiram como centros para a coleta, preservação e estudo de textos antigos. Patrocinadores como Cosme de Medici financiaram projetos de tradução e publicação desses textos. Valorização dos textos clássicos, filologia e crítica textual. Humanistas desenvolveram métodos filológicos para analisar e corrigir erros acumulados nos textos clássicos ao longo dos séculos. Lorenzo Valla, por exemplo, usou esses métodos para expor falsificações como a doação de Constantino e para produzir edições mais precisas de autores como Cícero. Traduções e difusão. A tradução de obras gregas para o latim foi um marco do humanismo. Erasmo de Roterdã produziu uma nova edição do Novo Testamento em grego e traduziu textos clássicos, enquanto Marcílio Ficino traduziu obras de Platão e Plotino, tornando-as acessíveis a intelectuais da Europa. A invenção da imprensa. A introdução da prensa móvel por Johannes Gutenberg em meados do século XV facilitou a reprodução em larga escala de textos clássicos. Isso democratizou o acesso a essas obras e ajudou a espalhar os ideais humanistas por toda a Europa. Aplicação das ideias clássicas. Filosofia e ética. Textos de filósofos como Platão, Aristóteles e os estoicos foram reexaminados e incorporados ao pensamento renascentista. Esses textos inspiraram debates sobre ética, política e a natureza humana. Literatura e retórica.
Humanistas adotaram os estilos literários dos clássicos, promovendo o uso do latim clássico e criando obras que imitavam as formas e os temas da antiguidade. Cícero tornou-se um modelo para a prosa, enquanto Virgílio influenciou a poesia. Educação. O currículo humanista, conhecido como Studia Humanitate, baseava-se no estudo de gramática, retórica, história, poesia e filosofia moral, todos inspirados na tradição clássica. Esse modelo formou a base do ensino nas universidades europeias. Exemplos de impacto: Petrarca. Considerado o pai do humanismo, Petrarca redescobriu obras de Cícero e defendeu o estudo dos clássicos como caminho para a sabedoria. Boccaccio. Além de criar sua própria obra Decameron, Boccaccio ajudou a preservar textos clássicos e escreveu sobre mitologia greco-romana. Erasmo de Roterdã, seu trabalho como editor e tradutor de textos clássicos, ajudou a popularizar as ideias humanistas. Em síntese, o humanismo não apenas resgatou textos da Grécia e Roma antigas, mas também os reinterpretou, adaptando-os a uma nova era de pensamento e criatividade. Esse movimento transformou os clássicos em pilares de um renascimento cultural que moldou profundamente a civilização ocidental. Quais foram os principais humanistas do Renascimento e como suas obras ajudaram a moldar o movimento? Os principais humanistas do Renascimento desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento e disseminação do movimento, explorando temas como a dignidade humana, a razão, a ética e a educação. Por meio de suas obras literárias, filosóficas e pedagógicas, eles influenciaram não apenas seus contemporâneos, mas também o pensamento ocidental nos séculos seguintes. Petrarca, Francisco Petrarca, 1364 em 364. Conhecido como o pai do humanismo, Petrarca foi um dos primeiros a redescobrir textos clássicos e a promover a ideia de que o estudo dos antigos poderia enriquecer a vida moderna. Ele escreveu obras como Canzoniere, uma coletânea de poemas que exaltava o amor humano, e suas Cartas Familiares, que revelavam um profundo interesse pelos autores da antiguidade. Petrarca também ajudou a estabelecer o latim clássico como um modelo literário. Giovanni Boccaccio, 313-1775. Autor do Decameron, uma obra que explora a condição humana por meio de narrativas seculares, Boccaccio foi essencial para popularizar o uso do vernáculo na literatura. Além disso, ele escreveu sobre mitologia clássica e promoveu a redescoberta de textos gregos e romanos. Lorenzo Valla, 1457, um dos pioneiros da crítica textual, Valla demonstrou, por meio de análises filológicas, que a doação de Constantino era uma falsificação. Sua obra, De Voluptate, comparava o estoicismo e o epicurismo, refletindo o interesse humanista pelos antigos debates éticos. Erasmo de Roterdã, 1466-1536. Considerado o humanista mais influente do norte da Europa, Erasmo escreveu obras como Elogio da Loucura, uma sátira que criticava abusos da Igreja e da sociedade de sua época. Ele também produziu uma nova edição do Novo Testamento em grego, promovendo o estudo crítico das Escrituras e defendeu a educação baseada nos ideais clássicos. Marcílio Ficino, 1433-99. Ficino foi um filósofo e tradutor que ajudou a reviver o neoplatonismo, traduzindo obras de Platão e Plotino para o latim. Ele conciliou o pensamento platônico com o cristianismo, defendendo a dignidade do ser humano como uma criatura dotada de alma racional. Pico della Mirandola, 1463-1494. Autor da famosa Oratio de Hominis Dignitate, discurso sobre a dignidade do homem, Pico exaltou o ser humano como um ser livre para moldar seu próprio destino. Sua obra sintetizava ideias da filosofia clássica, do cristianismo e da cabala, ilustrando a amplitude do pensamento humanista. Baldassare Castiglione, 1408-29, escreveu O Livro do Cortesão, que descrevia as qualidades ideais de um cortesão renascentista: habilidade em artes, letras, armas e uma personalidade equilibrada. Essa obra refletia os ideais humanistas de desenvolvimento completo do indivíduo. Leonardo Bruni, 344. Historiador e chanceler de Florença, Bruni escreveu História do Povo Florentino e traduziu obras de Aristóteles e Platão. Ele promoveu o conceito de humanidades cívicas, defendendo que o estudo das letras clássicas deveria beneficiar a sociedade. Tomás Moro, 1478-1575, autor de Utopia, uma obra que descreve uma sociedade ideal baseada em princípios de justiça, igualdade e racionalidade.
Moro combinou ideias clássicas e cristãs para propor reformas políticas e sociais, exemplificando a aplicação prática do humanismo. Contribuições ao movimento. Esses humanistas moldaram o Renascimento ao promoverem a valorização do estudo crítico dos textos clássicos, o desenvolvimento de uma literatura que combinava as tradições antigas com as preocupações modernas, a aplicação prática dos ideais humanistas em áreas como ética, política e educação. Cada um deles contribuiu para construir a visão de que o ser humano, com sua razão e criatividade, era capaz de transformar o mundo e a si mesmo. Essa perspectiva tornou-se o cerne do humanismo renascentista. Como o humanismo afetou as práticas educacionais e a criação de novas disciplinas acadêmicas na época? O humanismo revolucionou a educação ao propor um currículo centrado nas Studia Humanitatis, estudos humanísticos, que incluíam disciplinas como gramática, retórica, história, poesia e filosofia moral. Essas mudanças refletiam o objetivo humanista de formar cidadãos virtuosos, cultos e capazes de contribuir para a sociedade. Reformulação do currículo educacional. Abandono parcial da escolástica. Durante a Idade Média, a educação era dominada pela escolástica, com um foco rigoroso em lógica, teologia e direito canônico. O humanismo deslocou essa ênfase, promovendo disciplinas que valorizavam a expressão linguística, a ética e o pensamento crítico. Incorporação da literatura clássica. Os humanistas defendiam o estudo dos textos clássicos da Grécia e Roma como um meio de refinar o caráter e desenvolver habilidades intelectuais. Obras de Cícero, Virgílio, Platão e Aristóteles tornaram-se centrais no ensino. Desenvolvimento de novas disciplinas. História. A disciplina de história ganhou destaque, com os humanistas enfatizando a importância de compreender o passado para orientar o presente. Leonardo Bruni foi um dos primeiros a tratar a história como uma narrativa crítica baseada em fontes, em vez de uma mera crônica de eventos. Filosofia moral. Em vez de concentrar-se apenas em questões teológicas, o humanismo resgatou debates éticos dos filósofos clássicos, como os estoicos e epicuristas, para discutir virtudes aplicáveis à vida cotidiana. Filologia e crítica textual. A análise rigorosa de textos antigos tornou-se uma prática acadêmica central. Humanistas como Lorenzo Valla desenvolveram métodos para corrigir erros acumulados em manuscritos e interpretar obras com precisão. Mudanças nas instituições educacionais. Fundação de escolas humanistas. Escolas inspiradas pelo humanismo surgiram em várias cidades europeias, promovendo um modelo educacional que priorizava as humanidades. Os Medici em Florença e outras famílias nobres apoiaram essas iniciativas. Renovação das universidades. Embora as universidades medievais ainda mantivessem a escolástica, muitas incorporaram elementos do humanismo. Professores começaram a oferecer cursos sobre literatura clássica, história e ética. A educação para as elites. O humanismo influenciou diretamente a educação das classes dominantes. Livros como O Livro do Cortesão, de Baldassare Castiglione, ofereceram guias sobre como formar cortesãos ideais, combinando conhecimento clássico com habilidades sociais. Impactos duradouros. Educação como formação integral. O humanismo defendia que a educação não era apenas um meio de adquirir conhecimento técnico, mas também uma ferramenta para moldar o caráter e desenvolver virtudes cívicas. Difusão pelo Renascimento tardio e Iluminismo. Os ideais educacionais humanistas influenciaram o pensamento pedagógico nos séculos seguintes, contribuindo para a modernização das práticas escolares e acadêmicas. Exemplos concretos. Fundou a Casa Jocosa, uma escola que combinava exercícios físicos, ensino de artes e estudos clássicos, exemplificando a abordagem integral da educação humanista. Erasmo de Roterdã escreveu obras pedagógicas como De Ratione Studii, que oferecia orientações sobre métodos de ensino baseados nos clássicos. Em resumo, o humanismo transformou profundamente a educação, substituindo o enfoque medieval pela valorização do aprendizado humanístico, com reflexos duradouros na estrutura das disciplinas acadêmicas e no ideal de formação do indivíduo. Qual foi o papel das cidades italianas no desenvolvimento e disseminação do humanismo? As cidades italianas desempenharam um papel central no surgimento e expansão do humanismo durante o Renascimento.
Esse protagonismo deveu-se à combinação de fatores econômicos, políticos e culturais que fizeram da Itália o berço ideal para o florescimento desse movimento. Condições favoráveis ao humanismo nas cidades italianas. Prosperidade econômica. As cidades italianas, como Florença, Veneza, Milão e Roma, prosperaram graças ao comércio, ao artesanato e à atuação de bancos poderosos. Essa riqueza financiou atividades culturais e intelectuais, permitindo o patrocínio de artistas, escritores e estudiosos. Fragmentação política. A Itália era composta por estados independentes, como repúblicas, principados e ducados. Essa diversidade estimulou a competição cultural entre as cidades, incentivando o investimento em universidades, bibliotecas e mecenato. Herdeiras diretas da antiguidade. Como região que abrigou o Império Romano, a Itália possuía um rico legado arquitetônico, literário e artístico da antiguidade. Os humanistas italianos tinham acesso direto a manuscritos e monumentos clássicos, o que facilitou sua redescoberta e estudo. Florença como epicentro do humanismo. Mecenato da família Médici. Florença tornou-se o centro do humanismo em grande parte graças ao patrocínio dos Médici. Cosme de Médici e Lourenço de Médici financiaram a criação de academias, a tradução de textos clássicos e o trabalho de humanistas como Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Academia Platônica, fundada em Florença por Marsilio Ficino, essa instituição reviveu o estudo de Platão e promoveu a integração do neoplatonismo com o cristianismo. Figuras humanistas. Humanistas como Leonardo Bruni, que escreveu Uma História de Florença, e Lorenzo Valla, conhecido por sua crítica textual, contribuíram para consolidar a cidade como um polo de estudos clássicos. Veneza e a disseminação do humanismo. Veneza foi o principal centro de impressão e publicação de livros durante o Renascimento. A cidade abrigava tipógrafos como Aldo Manúcio, cuja editora produziu edições acessíveis de textos clássicos, permitindo que o humanismo se espalhasse pela Europa. Cosmopolitismo. Por ser uma potência comercial e marítima, Veneza atraiu intelectuais de diversas partes do mundo, enriquecendo o diálogo cultural e promovendo a troca de ideias. Roma e o humanismo cristão. Patrocínio papal. Os papas renascentistas, como Nicolau V e Júlio II, foram grandes incentivadores do humanismo. Nicolau V, por exemplo, expandiu a Biblioteca do Vaticano e promoveu a tradução de textos gregos e romanos. Renovação arquitetônica e artística. Roma foi transformada em um centro artístico de inspiração clássica, com obras de artistas como Rafael e Michelangelo, que incorporaram os ideais humanistas em suas criações. Outras cidades importantes. Milão, sob o domínio dos Sforza, Milão tornou-se um centro de produção artística e intelectual, atraindo figuras como Leonardo da Vinci. Nápoles, sob o patrocínio de Alfonso o Magnânimo, Nápoles abrigou a tradução de textos gregos e o desenvolvimento de uma rica cultura humanista. Contribuições para a disseminação do humanismo. Circulação de ideias. As cidades italianas, conectadas por redes comerciais e intelectuais, foram responsáveis por difundir o humanismo para o restante da Europa. Estudiosos do norte da Europa, como Erasmo de Roterdã, viajaram para a Itália para estudar com os humanistas. Exportação de manuscritos e livros. As impressões venezianas e as cópias manuscritas de textos clássicos italianos circularam amplamente, levando os ideais humanistas a países como França, Alemanha e Inglaterra. Em resumo, as cidades italianas forneceram o ambiente econômico, político e cultural que permitiu ao humanismo florescer e se expandir. Essas cidades não apenas abrigaram os principais pensadores e artistas da época, mas também atuaram como centros de difusão que levaram os ideais humanistas a toda a Europa. Quais foram os principais temas explorados pelo humanismo na literatura, filosofia e arte, e como eles refletem os valores do movimento? O humanismo influenciou profundamente a literatura, a filosofia e a arte do Renascimento, enfatizando temas que refletiam a centralidade do ser humano, a redescoberta da antiguidade e o equilíbrio entre o divino e o terreno. Esses temas expressavam os valores fundamentais do humanismo, como a dignidade humana, a busca pelo conhecimento e a valorização da individualidade. Na literatura, exaltação da dignidade humana.
Escritores humanistas como Giovanni Pico della Mirandola, em sua obra Horatio de Hominis Dignitate, destacavam a capacidade do ser humano de moldar seu próprio destino, enfatizando o livre-arbítrio e a autonomia intelectual. Valorização do vernáculo. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio utilizaram suas línguas nativas para escrever obras que celebravam a experiência humana, como a Divina Comédia e Decameron. Essa prática democratizou o acesso à literatura. Redescoberta da antiguidade. Obras inspiradas pelos clássicos gregos e romanos, como as de Cícero e Virgílio, serviram de modelo para a composição literária. Poetas e prosadores renascentistas imitaram os estilos e temas antigos, mas os adaptaram às preocupações contemporâneas. Exploração de temas universais. A literatura humanista abordava questões éticas, políticas e existenciais, frequentemente colocando o ser humano no centro de dilemas e narrativas. Na filosofia, o humanismo cívico. Inspirado por autores clássicos como Cícero, o humanismo cívico defendia que o conhecimento deveria ser usado para melhorar a sociedade. Pensadores como Leonardo Bruni e Coluccio Salutati escreveram sobre a responsabilidade cívica e o papel do cidadão virtuoso. Síntese do clássico e do cristão. Filosofias antigas, como o platonismo e o estoicismo, foram reinterpretadas à luz do cristianismo. Marcílio Ficino, por exemplo, conciliou as ideias de Platão com a teologia cristã, defendendo a harmonia entre razão e fé. Busca pelo conhecimento e pela verdade. O humanismo enfatizava a curiosidade intelectual e a investigação crítica, com pensadores como Erasmo de Roterdã promovendo o estudo crítico das escrituras e Lorenzo Valla desafiando dogmas estabelecidos com análises filológicas. Individualismo. O ser humano passou a ser visto como um agente criativo e racional, capaz de alcançar grandezas individuais por meio do talento e da virtude. Na arte, representação realista do ser humano. A arte humanista celebrava a beleza e a complexidade do corpo humano. Escultores como Michelangelo e pintores como Leonardo da Vinci retratavam figuras humanas com precisão anatômica e expressividade emocional, como visto em obras como David e Mona Lisa. Inspiração clássica. Artistas renascentistas buscaram inspiração nos temas e formas da arte greco-romana. Arquitetos como Filippo Brunelleschi incorporaram proporções clássicas em seus projetos, enquanto pintores como Rafael criaram cenas que evocavam a mitologia e a história antigas. Perspectiva e espaço tridimensional. O uso da perspectiva linear, introduzido por artistas como Masaccio, refletia a preocupação humanista com a representação precisa do mundo físico e a valorização da experiência visual humana. Temas mitológicos e seculares. Além de temas religiosos, a arte humanista explorava a mitologia e a vida cotidiana, como em O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. A reflexo dos valores humanistas, centralidade do ser humano. Tanto na literatura quanto na arte, o humanismo colocou o ser humano no centro da criação cultural, celebrando suas capacidades e realizações. Harmonia entre razão e fé. Embora influenciado pelo cristianismo, o humanismo promovia uma visão do mundo que reconciliava a racionalidade com a espiritualidade. Valorização do individualismo e do talento. A ênfase nos retratos, biografias e estudos de caráter refletia a crença no valor da individualidade. Em suma, os temas explorados pelo humanismo expressaram sua visão otimista da condição humana, promovendo uma nova forma de pensar e criar que valorizava o potencial humano em todas as suas dimensões. Essa abordagem teve impacto duradouro, moldando a cultura e o pensamento ocidental. Como o humanismo influenciou a reforma protestante e o pensamento religioso do Renascimento? O humanismo exerceu uma profunda influência sobre a reforma protestante e o pensamento religioso do Renascimento, ao promover uma abordagem crítica, individualista e racional em relação à fé e às Escrituras. Ele forneceu as ferramentas intelectuais e o contexto cultural que permitiram a crítica à Igreja Católica e a renovação do cristianismo. Contribuições do humanismo à reforma: crítica textual das Escrituras. Humanistas como Erasmo de Roterdã aplicaram métodos filológicos para revisar o texto bíblico. A edição grega do Novo Testamento de Erasmo, 1516, foi essencial para reformadores como Martim Lutero, que a usaram como base para suas traduções e interpretações. ênfase no ad fontes, retorno às fontes.
O lema humanista incentivava o estudo das escrituras originais e dos escritos dos primeiros pais da Igreja, em vez de depender de interpretações medievais. Isso reforçou a ideia de que cada indivíduo poderia interpretar a Bíblia diretamente. Valorização do indivíduo. O humanismo destacava o potencial do ser humano e seu relacionamento pessoal com Deus, influenciando os reformadores a enfatizarem a salvação individual pela fé, sem a mediação da Igreja institucional. Crítica aos abusos e à corrupção. Humanistas como Erasmo e Tomás Moro criticaram práticas como a venda de indulgências e o luxo do clero. Suas obras, como Elogio da Loucura, alimentaram um clima de insatisfação que culminaria na Reforma. A influência no pensamento religioso do Renascimento. A renovação da espiritualidade cristã. O humanismo ajudou a reorientar a religião para uma espiritualidade mais interior e ética. Obras como de Imitatione Christi, atribuída a Tomás de Kempis, refletiam essa abordagem. Neoplatonismo cristão. Filósofos humanistas como Marcílio Ficino integraram o platonismo à teologia cristã, defendendo a harmonia entre razão, fé e a busca pela transcendência. Separação entre fé e autoridade eclesiástica. Inspirados pelos ideais humanistas, muitos pensadores religiosos passaram a questionar a autoridade absoluta do Papa e do clero, propondo que a religião fosse mais pessoal e menos institucionalizada. Relação entre humanistas e reformadores. Concordâncias. Ambos os grupos compartilhavam críticas à corrupção da Igreja e buscavam a renovação da fé cristã. A valorização do estudo das Escrituras e a defesa da liberdade de pensamento uniram humanistas como Erasmo e reformadores como Lutero em certos aspectos. Diferenças. Erasmo, embora crítico da Igreja, permaneceu dentro do catolicismo e defendia uma reforma gradual e pacífica. Por outro lado, Lutero e outros reformadores adotaram posturas mais radicais, rompendo com a Igreja Católica. Impactos duradouros. Pluralismo religioso. O humanismo abriu espaço para uma diversidade de interpretações teológicas, contribuindo para o surgimento de diferentes denominações protestantes. Educação religiosa. A ênfase humanista na educação influenciou tanto os católicos quanto os protestantes a promoverem o ensino das escrituras em idiomas vernáculos, tornando-as acessíveis ao público em geral. Reforma Católica. A Igreja Católica, em resposta às críticas dos humanistas e reformadores, iniciou o movimento da Contra-Reforma, que incorporou algumas ideias humanistas, como a ênfase na educação e na moralidade do clero. O humanismo, com sua valorização da razão, do estudo crítico e do potencial humano, moldou o pensamento religioso do Renascimento e preparou o terreno intelectual para a Reforma Protestante, marcando uma nova era na história do cristianismo. Quais foram as críticas ao humanismo e seus limites como movimento intelectual e cultural? Apesar de suas contribuições significativas, o humanismo enfrentou críticas desde seu auge no Renascimento e apresentou limitações que revelam as complexidades e os paradoxos do movimento. Críticas contemporâneas ao humanismo. Desconexão com as massas. O humanismo muitas vezes foi restrito às elites intelectuais e econômicas, como acadêmicos, nobres e ricos comerciantes. Suas ideias raramente alcançavam ou beneficiavam as classes populares, que continuavam excluídas dos avanços educacionais e culturais. Idealização do passado clássico. Humanistas frequentemente colocavam a antiguidade greco-romana como um modelo insuperável, o que levou a uma valorização excessiva do antigo, em detrimento de inovações culturais e científicas contemporâneas. Conflito com a religião. Embora muitos humanistas buscassem harmonizar a fé cristã com a razão, outros críticos, tanto dentro quanto fora da Igreja, viam no humanismo uma ameaça à autoridade religiosa e uma promoção do secularismo. Crítica moral. Alguns opositores alegaram que o humanismo incentivava o individualismo e o hedonismo, desviando-se das virtudes cristãs de humildade e sacrifício. Autores como Jerônimo Savonarola condenaram o humanismo florentino como corruptor da espiritualidade. Limitações do movimento. Foco em textos e ideias ocidentais. O humanismo estava centrado no legado greco-romano e em valores europeus, ignorando ou subestimando outras culturas e tradições intelectuais. Essa limitação contribuiu para a construção de uma visão eurocêntrica do conhecimento. Dependência de patronos. Muitos humanistas dependiam do financiamento de mecenas, como a Igreja e as elites políticas.
Isso, por vezes, restringia a liberdade crítica e alinhava o movimento aos interesses de seus financiadores. Falta de enfoque prático. Embora o humanismo tenha renovado a educação e o pensamento, ele muitas vezes permaneceu distante de questões práticas e problemas sociais concretos, como pobreza, desigualdade e justiça social. Persistência de hierarquias sociais. Apesar de sua ênfase na dignidade humana, o humanismo não questionou profundamente as estruturas de poder e as desigualdades sociais de sua época, como o sistema feudal ou a exclusão das mulheres. Críticas posteriores. Iluminismo. No século XVIII, filósofos iluministas criticaram o humanismo renascentista por seu idealismo e por negligenciar avanços científicos e tecnológicos. Filosofia moderna e contemporânea. Movimentos como o existencialismo e o pós-modernismo questionaram a visão humanista de que o ser humano é um agente racional e autônomo, destacando as limitações impostas pela cultura, psicologia e sistemas de poder. Ecologia e pós-humanismo. No contexto atual, críticos argumentam que o humanismo promoveu uma visão antropocêntrica, negligenciando a interdependência do ser humano com o meio ambiente e outras formas de vida. O pós-humanismo surge como uma alternativa, desafiando a centralidade da figura humana. Paradoxos e legados: idealização versus realidade. Enquanto o humanismo pregava ideais elevados de liberdade, igualdade e dignidade, muitas vezes esses valores não se concretizavam em práticas sociais amplas. Conservadorismo e inovação. O humanismo oscilava entre a preservação de um passado idealizado e a promoção de uma renovação cultural e intelectual. Embora tenha sido um movimento transformador, o humanismo também enfrentou limitações significativas e críticas que refletem as tensões inerentes entre seus ideais e a realidade histórica. Essas discussões continuam a informar debates sobre a centralidade do ser humano e o legado do humanismo na cultura contemporânea. Como o humanismo contribuiu para o avanço da ciência e do conhecimento durante o Renascimento? O humanismo desempenhou um papel crucial no avanço da ciência e do conhecimento no Renascimento, ao promover uma abordagem crítica, empírica e interdisciplinar para a compreensão do mundo. Embora inicialmente focado na literatura e na filosofia, o movimento humanista influenciou profundamente os campos científicos, estimulando a redescoberta de textos clássicos, a valorização da observação direta e a busca pelo progresso intelectual. Redescoberta e disseminação do conhecimento clássico. Recuperação de textos antigos. Humanistas como Poggio Bracciolini buscaram e copiaram manuscritos de autores gregos e romanos, como Ptolomeu, Euclides, Hipócrates e Galeno, que haviam sido esquecidos na Europa medieval. Essa recuperação reintroduziu ideias fundamentais para os estudos científicos. Traduções e acessibilidade. Obras científicas clássicas foram traduzidas do grego e do árabe para o latim e posteriormente para línguas vernáculas. Por exemplo, os trabalhos de Aristóteles e Arquimedes foram traduzidos por estudiosos como Leonardo Bruni e Erasmo de Roterdã. Adaptação e crítica. Os humanistas não se limitaram a reverenciar os textos antigos. Muitos buscaram corrigir, ampliar e desafiar essas ideias, fomentando um espírito crítico essencial para o avanço científico. Valorização da experiência e do empirismo. Método observacional. O humanismo incentivou o uso da observação direta da natureza como base para o conhecimento, desafiando a dependência medieval de autoridades e dogmas. Esse método foi crucial para figuras como Leonardo da Vinci, que combinava arte e ciência em seus estudos anatômicos e mecânicos. Interesse pela natureza humana e física. Inspirados pela curiosidade humanista, cientistas do Renascimento estudaram fenômenos naturais, o corpo humano e os céus com um enfoque renovado. Andreas Vesalius, por exemplo, revolucionou o estudo da anatomia com sua obra De Humani Corporis Fabrica, baseada em dissecações detalhadas. Desenvolvimento da ciência moderna, astronomia e cosmologia. A ênfase humanista na crítica e na redescoberta levou ao questionamento do sistema geocêntrico de Ptolomeu. Nicolau Copérnico, influenciado por essa abordagem, propôs o modelo heliocêntrico De Revolutionibus Orbium Coelestium, transformando a compreensão do universo. Matemática e física. Humanistas como Luca Pacioli aplicaram o rigor matemático a questões práticas e filosóficas. O desenvolvimento da perspectiva na arte, liderado por Filippo Brunelleschi, também influenciou a geometria e a óptica. Método científico.
O humanismo preparou o terreno para a formulação do método científico, posteriormente consolidado por Francis Bacon e Galileu Galilei. O foco humanista na observação e na experimentação pavimentou esse caminho. Instituições de ensino e disseminação do saber. Reformas educacionais. O movimento humanista reformou as universidades e academias, promovendo currículos baseados em estudos clássicos, línguas antigas e ciências naturais. A Universidade de Pádua tornou-se um centro para o avanço da ciência médica. Imprensa e difusão do conhecimento. A invenção da prensa por Johannes Gutenberg, influenciada pela demanda humanista por livros, acelerou a disseminação de ideias científicas. Obras como as de Copérnico e Vesalius alcançaram um público muito maior. Paradoxo entre humanismo e ciência, conflitos e limitações. Apesar de sua influência positiva, alguns humanistas mantinham um apego aos textos clássicos que, por vezes, inibia a aceitação de ideias inovadoras. Além disso, a ciência humanista inicial frequentemente combinava crenças místicas ou esotéricas com métodos empíricos, síntese com novas abordagens. A ciência do Renascimento evoluiu ao integrar o rigor humanista com a experimentação prática, transcendendo os limites do movimento humanista original. Legado. O humanismo não apenas resgatou o conhecimento clássico, mas também lançou as bases para a ciência moderna. Sua ênfase na crítica, na experiência e no progresso intelectual transformou a maneira como os europeus compreendiam o mundo, estabelecendo um vínculo duradouro entre a cultura humanista e o desenvolvimento científico. De que maneira o humanismo influenciou a educação no Renascimento e quais foram suas consequências a longo prazo? O humanismo revolucionou a educação no Renascimento ao introduzir um modelo centrado no estudo das artes liberais, inspirado na antiguidade, com foco no desenvolvimento do potencial humano, na formação moral e no pensamento crítico. Essa abordagem transformou a maneira como o conhecimento era transmitido e teve um impacto duradouro no sistema educacional ocidental. Reformas educacionais no Renascimento. Educação baseada nas artes liberais. O currículo humanista enfatizava disciplinas como gramática, retórica, poesia, história, filosofia moral e línguas clássicas, latim e grego. O objetivo era formar cidadãos virtuosos e eruditos com uma visão ampla do mundo. A valorização das línguas clássicas. Humanistas como Lorenzo Valla e Erasmo de Roterdã promoveram o estudo rigoroso do latim e do grego, considerando esses idiomas fundamentais para a compreensão dos textos antigos e para o aprimoramento intelectual. Escolas humanistas. Instituições como a Scuola di San Marco, em Veneza, e a Colégio de França, em Paris, foram estabelecidas para disseminar os ideais humanistas, substituindo em parte o enfoque escolástico medieval. Educação moral e cívica. Inspirados por autores clássicos como Cícero, os humanistas acreditavam que a educação deveria formar indivíduos éticos e comprometidos com o bem comum. Pedagogia humanista. Método dialógico. Professores humanistas incentivavam debates e diálogos, baseando-se no método socrático. Isso promovia a capacidade de argumentação e pensamento crítico dos alunos. Aprendizado ativo. Em vez de memorizar dogmas, os estudantes eram estimulados a interpretar textos, analisar ideias e expressar opiniões próprias. Indivíduos como centro do aprendizado. A pedagogia humanista reconhecia o potencial único de cada aluno, valorizando o desenvolvimento de suas habilidades específicas. Consequências no curto prazo. Disseminação do saber. O uso da imprensa, combinado com a expansão de escolas e universidades, tornou o conhecimento mais acessível, embora ainda restrito às elites. Fortalecimento de línguas nacionais. Autores como Dante e Boccaccio, que escreveram em italiano, inspiraram a inclusão de línguas vernáculas nos estudos, contribuindo para a formação das identidades nacionais. Educação secularizada. Embora ainda fortemente influenciada pela Igreja, a educação humanista começou a incorporar disciplinas e valores seculares. Impactos a longo prazo. Fundação do sistema educacional moderno. O modelo de artes liberais e a ênfase no pensamento crítico serviram de base para o ensino superior contemporâneo. Educação universal. Ideais humanistas de formação intelectual e moral influenciaram os movimentos pela educação pública nos séculos posteriores. A influência na ciência e nas artes.
A formação humanista produziu líderes intelectuais como Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci e Galileu Galilei, que moldaram o progresso científico e artístico. Promulgação do pensamento crítico, a ênfase no debate e na investigação aberta, inspirou movimentos posteriores, como o Iluminismo, que defendiam a liberdade intelectual. Limitações e críticas. Acesso limitado. Apesar de suas intenções progressistas, a educação humanista permaneceu predominantemente acessível às elites sociais e econômicas. Desigualdade de gênero. Mulheres foram, em grande parte, excluídas dos benefícios da educação humanista, com poucas exceções, como Nogarola e Vitória Colonna. Eurocentrismo. O humanismo priorizava a cultura ocidental clássica, ignorando contribuições de outras tradições e culturas. Em síntese, o humanismo transformou a educação ao redefinir suas prioridades e métodos, enfatizando a formação integral do ser humano. Suas ideias moldaram não apenas o Renascimento, mas também a base da educação moderna, destacando a importância do pensamento crítico, da interdisciplinaridade e do aprendizado contínuo.